Me chamo Arthur, eu trabalho aqui no consulado há 3 anos, nos últimos 2 anos no setor de assistência consular. O EMUB, o Espaço Mulher Brasileira, é um braço do setor de assistência a brasileiros, né? E mais volto com esse foco mais direcionado à mulher, mas parte de um trabalho mais amplo que a gente faz, que é de assistência à comunidade. Aqui no EMUB e na assistência eu tenho tido a oportunidade de ver nos últimos 2 anos. A gente sabe das histórias, a gente está acostumado a ouvir relatos, a gente está acostumado a ler no jornal, mas é outra coisa quando aquilo vira seu objeto diário de trabalho. E você fica meio espantado, você sabe que aquilo existe, mas é tanto assim, é o tempo todo. Assim, violência doméstica. Todo dia tem um caso novo de violência doméstica. Nesses 2 anos, eu atendi muitas dezenas de casos de violência doméstica. Eu sei dizer que em apenas 3 as vítimas eram homens. E apenas o homem que era vítima, não era também agressor. Nos outros 2, o homem vítima que procurou a gente também era agressor. É o que a gente chama de violência reversa, né? Quer dizer, e quantas dezenas de mulheres vítimas, eu não sei dizer, muitas dezenas. Vocês me perguntaram especificamente sobre tráfico humano. Também são casos que a gente atende aqui com muita frequência. Eu relatei alguns para a Luísa ontem. Novamente, a grande maioria desses casos são de mulheres que são traficadas, as vítimas, no caso de tráfico humano, eu diria que 95% dos casos são mulheres. O tráfico humano tem aqui no nosso posto, pelo menos, tem um perfil que é muito diferente do perfil que as pessoas imaginam, que é aquela coisa do sequestro, da mulher que é jogada à força no cárcere. A Jade. Acontece, mas são bem raros. Esse é um crime que acontece de uma forma muito mais sutil. Essas mulheres, elas chegam aqui normalmente, na maioria das vezes, elas chegam aqui com a intenção de trabalhar na indústria do sexo, porém prometem para elas, no Brasil, no momento do aliciamento, condições completamente diferentes das que elas encontrou aqui. Quando elas chegam aqui, elas se veem trabalhando no regime de escravidão ou semi-escravidão, às vezes em cárcere, sempre sob vigilância, tendo dinheiro tomado, às vezes vítima de violência física também, toda sorte de violência. Violência documental, por exemplo, tem perto de um passaporte, registrado passaporte. Sim. Muitas vezes essas mulheres são mulheres trans também. É importante, porque a maioria... É o mercado, né? É um tema invisível, não se fala, né? Não desmerecendo a violência, pelo amor de Deus, mas é que no caso delas... Essa exploração é muito mais amplificada. Ninguém ouviu falar, na realidade. São as vítimas invisíveis. Exato. E a gente trabalha ali, né, eu estava contando para a Luísa ontem, num limiar muito difícil. A gente atua, às vezes, em situações muito emergenciais, que a gente se vê obrigado a tomar decisões, pensar muito rápido, tomar decisões muito rápidas. Eu estava contando ontem para a Luísa o caso de uma jovem que a gente atendeu há cerca de uns 2 meses atrás, mais ou menos, um caso recente. Uma manhã normal de trabalho, o telefone toca, atende, e aí a voz do outro lado me fala assim, eu tô aqui, eu tô em cárcere, e eu tenho uma oportunidade agora de fugir, depois de 1 mês. E você se vê na situação de que, assim, a sua resposta pode talvez salvar a vida dessa jovem, ou talvez pode colocar a vida dessa menina em risco também. E aí você tem que fazer uma avaliação muito rápida, né? E aí eu perguntei, você tem certeza que você está segura para sair daí? Você tem certeza que não tem ninguém te vigiando? Ela falou, sim, nesse momento não tem ninguém me vigiando. E aí a gente tem um protocolo, eu informei a ela que ela deveria sair de lá levando o mínimo possível, que ela não podia esquecer que poderia haver câmeras, que ela podia estar sendo monitorada à distância, para ela não sair com mala, não sair com bagagem, pegar documento, dinheiro, o mínimo possível, não entrar imediatamente num carro, sair andando, se afastar um pouco, alguns protocolos que a gente tem. E falei,
veio para cá, Ridetrone 108, e fui para a porta do consulado e ela chegou. A gente esse trabalho de acolhimento, de tentar acalmar a vítima e tentar ver o que ela precisa. No caso, ela queria voltar para casa, tudo que ela queria era ir para o Brasil. Então a gente encaminha para um serviço para algum parceiro, para um serviço de retorno voluntário. É um abrigo? Então, funciona como um abrigo? É um pacote. Mas o IMUB também teve a interferência, né? Passou pela interferência do IMUB, com a assistência, né? Uhum. Sim. Por isso que o IMUB é importante, né? Sim, certamente. A gente tem um trabalho fundamental. Nós já tínhamos aqui o atendimento jurídico com a advogada. A Deise. Doutora Cadê a doutora Deise? Levanta a mão. A doutora maravilhosa. E também o atendimento psicológico. E com a criação do IMUB, a isso se somou mais uma advogada que trabalha na jurisdição de Luxemburgo, que era uma demanda antiga da comunidade brasileira de lá. A Diane, que é a nossa consultora profissional, que também está aí no fundo escondida. Por que a conselheira profissional? Porque a gente nota que muitas vezes essas mulheres estão expostas a situações de vulnerabilidade por dependência financeira de seu companheiro.